A Rússia está sabotando os cabos submarinos da Europa com uma organização de estilo paramilitar, disse James Apaturai, secretário-geral adjunto para inovação híbrida e cibernética da NATO. Essa é a ameaça mais ativa para as infraestruturas ocidentais, disse o especialista sênior da NATO no Europe Conversation da Euronews. Apaturai acha que os recentes ataques aos cabos de comunicação por parte da Rússia mostram um crescimento significativo das interferências cibernéticas, híbridas e outras que Moscou pratica contra a Europa. No início de novembro, 2024, foram cortados 2 cabos no Mar Báltico entre a Suécia e a Lituânia, e outro entre a Alemanha e a Finlândia, o que alarmou a NATO, vistas as características de sabotagem. Há décadas os russos têm um programa de investigação submarina, que é uma estrutura paramilitar, muito bem financiada, que mapeia todos os nossos cabos e dutos de energia, alertou Apaturai. Eles usam navios de investigação, pequenos submarinos, veículos não tripulados operados remotamente, mergulhadores e explosivos, disse-lhe a agência de informações Euronews da UE. Ninguém acredita que os cabos tenham sido danificados acidentalmente. Também não quero acreditar que as âncoras dos navios tenham causado danos por acidente, disse o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, se referindo às escusas do Kremlin. O ministro da Defesa finlandês, Antti Akkanen, diz que a NATO deve fazer muito mais para defender as infraestruturas críticas do Ocidente, enquanto que a Suécia está investigando a ruptura dos cabos. A Rússia está atacando sistematicamente a arquitetura de segurança europeia, denunciaram os ministros dos negócios estrangeiros da Alemanha, França, Polônia, Itália, Espanha e Reino Unido numa declaração conjunta. A escalada das atividades híbridas de Moscou contra os países da NATO e da UE não tem precedentes na sua variedade e escala, criando riscos de segurança significativos, lê-se no documento. Cerca de 90% dos dados de comunicações digitais do mundo passam pelos cabos submarinos, além de cerca de 10 bilhões de euros em transações financeiras. As infraestruturas submarinas críticas incluem conectores de eletricidade e dutos que fornecem petróleo e gás vitais para os países europeus. Segundo Apaturai, os ciberataques, a desinformação e a interferência política russa estão aumentando em maior escala do que era anteriormente. Há um novo apetite russo na campanha de sabotagem, disse. Isso significa atentados incendiários, descarrilamento de comboios, ataques a propriedades de políticos, tentativas de assassinato, por exemplo, o chefe da Rheinmetall, o maior fabricante alemão de armas, que fornece à Ucrânia importantes cartuchos de artilharia de 155 mm. O plano de assassinato do industrial foi frustrado pelos serviços secretos norte-americanos. Mas fazia parte de um plano mais vasto para atingir os líderes da indústria de defesa que abastecem a Ucrânia. A polícia finlandesa e os guardas de fronteira detiveram o petroleiro Eagle S. O navio navegava sob a bandeira das Ilhas Cook e faz parte da Frota Fantasma para ajudar a Rússia a escapar das sanções internacionais. Revistamos o navio, falamos com a tripulação e coletamos provas, disse Robin Lardot, da Agência Nacional de Investigação Finlandesa, pois o navio foi detido em águas territoriais finlandesas. Em 25 de dezembro foi desconectada a conexão de corrente contínua Estlink 2 entre a Finlândia e a Estônia. As suspeitas rapidamente se concentraram no Eagle S, que havia partido do porto russo de São Petersburgo. O governo da Estônia fez uma sessão de emergência sobre o incidente. Os petroleiros paralelos estão ajudando a Rússia a obter fundos que ajudarão a seus ataques híbridos, disse a primeira-ministra Kristen Michal em entrevista coletiva. Os danos repetidos nas infraestruturas do Mar Báltico indicam uma ameaça sistêmica, e não meros acidentes, acrescentou o presidente da Estônia, Alar Karis, em X. Hipótese semelhante de sabotagem foi levantada em novembro de 2023, depois de um gasoduto submarino entre a Finlândia e a Estônia ter sido danificado. A investigação policial finlandesa apontou a causa na âncora do porta-contentores New Polar Bear, que navegava sob bandeira de Hong Kong. Por sua vez, o navio de carga russo Ursa Major afundou no Mediterrâneo depois que uma estranha explosão na sua casa de máquinas, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, noticiou La Nation. O navio, construído em 2009, era controlado pela Oboron Logistica, empresa que faz operações de construção militar do Ministério da Defesa da Rússia e que já dizia ao porto de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, com 2 gigantescos guindastes portuários. A Oboron Logistica e a SKYG, empresas proprietárias e operadoras do navio, foram sancionadas pelos Estados Unidos em 2022 pelos seus laços com os militares russos. O navio fora filmado previamente inclinando-se fortemente para estibordo, e mais provavelmente se dirigia a Tartus para evacuar equipamento militar. O Serviço de Resgate Marítimo da Espanha recebeu um sinal de socorro do Ursa Maior, quando estava a 92 quilômetros de Almería.
A tripulação disse que o navio transportava contentores vazios e 2 guindastes portuários. Após os barcos de resgate, chegou um navio de guerra russo e assumiu as ações, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Assim, o Ursa Maior foi ao fundo do mar sem revelar tudo o que levava.